Oi pessoal, bem-vindo ao meu humilde canal. Hoje eu vim aqui falar sobre um goleiro lendário, Lev Yashin. Lev Ivanovich Yashin nasceu em 22 de outubro de 1929, em Moscou, na Rússia. Ele foi um futebolista soviético que atuou como goleiro, considerado por alguns como o melhor goleiro da história. Ídolo máximo do Dinamo de Moscou, único clube em que atuou durante a sua carreira. Yashin também é o único goleiro a ter conquistado a bola de ouro da revista France Football. Apelidado de Aranha Negra, devido ao uniforme todo preto que usava, Yashin era conhecido por seu atletismo, posicionamento, estatura, bravura, presença imponente no gol e reflexos acrobáticos. Também ganhou status por revolucionar a posição de goleiro, impondo sua autoridade a toda a defesa. Com uma presença vocal no gol, ele ditava ordens para seus zagueiros, saía da linha da pequena área para interceptar cruzamentos e também para fechar o ângulo de chute dos adversários, numa época em que os goleiros passavam os 90 minutos de pé na linha do gol esperando para serem chamados à ação. Suas performances pela seleção soviética causaram uma impressão indelével em uma audiência global na Copa do Mundo FIFA de 1958, a primeira a ser transmitida internacionalmente. Ele vestia da cabeça aos pés o preto aparente, na verdade, muito azul escuro, ganhando assim seu apelido de Aranha Negra, o que aumentou sua popularidade. O goleiro defendeu as cores da União Soviética em 4 Copas do Mundo, de 1958 a 1970. Quando se aposentou, num jogo despedida realizado em 1971, a FIFA resolveu homenageá-lo com uma medalha de ouro especial, por sua extraordinária contribuição para o esporte. Foi um entre tantos reconhecimentos que recebeu durante e após a vida, sendo popularmente considerado o melhor goleiro do século XX. Segundo a FIFA, Yashin defendeu mais de 150 pênaltis no futebol profissional, mais do que qualquer outro goleiro, e não levou gol em 270 jogos. Entre os seus principais títulos, destacam-se a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de 1956 e a conquista da Copa das Nações Europeias de 1960. A importância do futebol para o Aranha Negra ficou evidenciada em uma referência que fez a uma das maiores conquistas da história da humanidade: o fato do astronauta soviético Yuri Gagarin ter sido o primeiro humano a viajar pelo espaço, em 12 de abril de 1961. Poucos meses após a ocasião, Yashin declarou: "A alegria de ver Gagarin no espaço só é superada pela alegria de uma boa defesa de um pênalti." Carreira. Início. Começou sua carreira como goleiro de hóquei no gelo na equipe de uma fábrica de ferramentas, onde trabalhava em plena Segunda Guerra Mundial. Aos 14 anos decidiu migrar para os gramados e passou a atuar como goleiro de futebol. No Dinamo de Moscou, Yashin defendeu o Dinamo de Moscou por toda a sua carreira de 21 anos, onde ingressou em 1949. O início não foi fácil. Por conta da má fase inicial no clube, Yashin passou por um período no banco de reservas e considerou até mesmo a possibilidade de se tornar jogador de hóquei sobre o gelo. O arqueiro só viria ganhar a posição em 1953, iniciando sua era de ouro e ficando até 1958 sem tomar um único gol. Naquele ano, ele, um fã de hóquei no gelo, decidiu recusar uma convocação da seleção soviética de hóquei para concentrar-se no futebol. Em 1959, quando conquistou seu 5º campeonato soviético pelo clube, Yashin já era considerado o melhor goleiro do futebol mundial. Venceria a liga ainda em 1963, sendo essa sua 6ª conquista da competição. Foi também 3 vezes campeão da Copa da União Soviética, em 1953, 1967 e 1970. Entretanto, seus outros feitos no Dinamo são difíceis de se apurar com rigor, pois os melhores momentos de Yashin no clube foram nos mais fechados tempos do comunismo na Guerra Fria. Ainda assim, em 1963, no ano em que ganhou seu 6º e último título soviético, Yashin foi eleito o melhor jogador da Europa pela France Football, que entregou a bola de ouro a ele e não a Gianni Rivera, principal nome do Milan, clube campeão europeu daquele ano.
fã do futebol brasileiro e do goleiro Gilmar, em 1965, obteve licença de seu governo para visitar o Brasil, escolhendo o Rio de Janeiro como destino. O russo passava as manhãs na praia e às tardes treinava com os goleiros do Flamengo, onde também mantinha a forma. Yashin despediu-se do Dinamo de Moscou em 1971, após ter conquistado a Copa da União Soviética no final do anterior. O clube russo, embora tenha sido vice-campeão da Recopa Europeia de 1971 e 1972, não soube repor a liderança, respeito e carisma de sua maior estrela, entrando assim em decadência. Quem passou a disputar os troféus soviéticos com o rival Spartak Moscou foi outro Dinamo, o de Kiev. O de Moscou ficaria atrás dos dois na tabela dos maiores vencedores do campeonato soviético, e a carência de títulos prosseguiria nos tempos pós-União Soviética. É a única grande equipe que ainda não ganhou a Premier League russa, ficando atrás do Spartak, dos também moscovitas Sky Lokomotiv, e até de equipes menores, como Zenit São Petersburgo, Rubin Kazan e Alanya Vladikavkaz. Seleção nacional. Yashin representou a seleção soviética nas Copas do Mundo FIFA de 1958, 1962, 1966 e 1970, sendo o único jogador do país a ter disputado 4 Copas, embora tenha jogado apenas as 3 primeiras. Na última, quando já tinha 40 anos, foi como reserva de Anzor Kavazashvili, seu suplente no Mundial de 1966, na Copa em que Yashin ajudou a levar sua equipe ao 4º lugar, a melhor colocação do país na história do torneio. Pelo fato da seleção render mais imagem internacional do que o Dinamo, boa parte do mito em torno de Yashin deve-se às suas exibições pela União Soviética, notadamente as realizadas nas Copas. Ele também conseguiu 2 das 3 premiações soviéticas no futebol em seleções principais: a medalha de ouro nas Olimpíadas de 1956, e na Copa das Nações Europeias de 1960. Ascensão, carismático, era um modelo de pessoa para os dirigentes do Partido Comunista, do qual era membro. Já não era um estranho para o mundo do futebol quando conseguiu o ouro olímpico nos Jogos Olímpicos de 1956, mas só alcançou grande fama internacional após a Copa de 1958. No segundo jogo da primeira fase, contra a Áustria, terceira colocada na Copa anterior, demonstrou pela primeira vez ao Ocidente uma de suas principais habilidades características. Defendeu um pênalti sem dar rebote, e os soviéticos terminaram vencendo por 2-0. Mesmo no pandemônio que tomou conta da defesa soviética no jogo seguinte, quando foi a primeira do mundo a enfrentar juntamente Pelé e Garrincha, o goleiro salvou-se, levando apenas 2 gols. Os mesmos adversários posteriormente marcariam 5 contra a mais respeitada França e a anfitriã Suécia. Após o jogo contra os brasileiros, a União Soviética teve de jogar um play-off contra a Inglaterra para decidir a vaga para os mata-mata. Yashin foi a grande figura do jogo ao segurar a pressão inglesa após o gol soviético, o único da partida. Seria este desempenho, precisamente, que o começaria a celebrizá-lo entre os inventores do futebol e os ocidentais em geral. Todavia, o jogo extra cansou os soviéticos, que não tiveram muita força para deter a anfitriã Suécia na próxima partida, pelas quartas de final. 2 anos depois, realizou-se a primeira Copa das Nações Europeias, Eurocopa. A União Soviética conseguiu um lugar entre as 4 seleções que decidiram em Paris a fase final do torneio. E a Copa das Nações Europeias de 1960 terminaria nas mãos dos vermelhos após trabalhosa vitória na prorrogação contra a Iugoslávia. O adversário atacou mais, e Yashin defendeu muito e os soviéticos conseguiram os 2 gols da vitória de virada em contra-ataques, fazendo os adversários perderem a cabeça. Viktor Ponedelnik, o autor do gol do título, saiu da partida direto para um hospital com suspeita de fratura na costela, e o meio-campista Igor Shishlenko levou 12 pontos em corte no supercílio. Reputação, em dúvida, a participação na Copa seguinte foi garantida muito por conta do goleiro, fundamental para a classificação, em confronto direto contra a Turquia em Istambul.
Sua experiência e frieza foram fundamentais para segurar o selecionado soviético após os turcos empatarem partida 6 minutos após o gol da União Soviética, que tinha a vantagem do empate e sofreu pressão até os 5 minutos do fim, quando conseguiu marcar seu segundo gol e vencer o jogo. Porém, sua imagem após o torneio ficou apagada. O país foi eliminado novamente nas quartas de final pelos anfitriões, agora os chilenos. Desta vez, por 2 falhas individuais do arqueiro. Na primeira, esperando uma cobrança de falta adversária em 2 toques, o que não seria o caso, pois o lance que a originara tinha sido uma obstrução, não se mexeu e a bola entrou em seu ângulo esquerdo. A outra ocorreu apenas 1 minuto depois do gol de empate soviético, em que ele chegou atrasado em um chute rasteiro de fora da área. Apesar da boa estreia contra a Iugoslávia, onde os lances da União Soviética bons, os 2 gols e as defesas de seu goleiro, e ruins, a fratura de Eduard Dubinski em meio à violência adversária, foram bastante similares às da decisão da Eurocopa 2 anos antes. Seu mito chegara já um pouco abalado no jogo contra o Chile, piorando após a derrota para os donos da casa. A razão desse desgaste foi uma partida na primeira fase contra outros sul-americanos, os colombianos. A União Soviética vence por 4-1, os 3 primeiros gols obtidos em 3 minutos no primeiro tempo. Aos 22 minutos do segundo tempo, a Colômbia conseguiu um gol olímpico que passou entre a trave e o defensor Givishokeli, originando discussões que desestabilizaram todo o time soviético, que em 10 minutos permitiu o empate em 4-4, o que o obrigou a se submeter novamente a um play-off, agora contra o Uruguai, vencido por 2-1. À volta do Aranha Negra, o goleiro manteve respeito o suficiente para ser escolhido para defender no ano seguinte o gol da seleção do resto do mundo, que enfrentou a Inglaterra em partida que celebrou o centenário da The Football Association. O ano de 1963 também ficou marcado pela entrega da Bola de Ouro, o que fez dele o primeiro, e, até hoje, único, goleiro a receber a prestigiada premiação da France Football como melhor jogador da Europa. Um ano depois, o prestígio renovou-se um pouco com a União Soviética novamente alcançando a final da Eurocopa, na segunda edição do torneio. Porém, a Copa das Nações Europeias de 1964 acabaria ficando com a anfitriã Espanha. No mesmo ano, realizaram-se as Olimpíadas de 1964 e, apesar de favorito para vencer no futebol, o país não participou. Veio a Copa do Mundo FIFA de 1966 e a China ainda amargava as lembranças de 1962, mesmo com a classificação para o Mundial obtida sem maiores problemas. Na primeira fase, só foi titular na vitória contra a Itália. Já com 37 anos, foi poupado do jogo contra a Coreia do Norte, a estreia, e contra o Chile, pois os soviéticos já estavam classificados, dando seu lugar ao reserva Anzor Kavazashvili. Nas quartas de final, contra a Hungria, voltou ao gol e a angariar imponência, ao ser o personagem do jogo, fazendo meia dúzia de defesas antológicas. A União Soviética caiu na partida seguinte, a semifinal contra a Alemanha Ocidental, e perderia também o terceiro lugar para Portugal, mas o goleiro voltara a ser o Aranha Negra. A União Soviética novamente ficou entre as 4 primeiras na Eurocopa de 1968, mas com uma frustração. Perdeu a vaga na final no cara e coroa, após empate sem gols contra a Itália, que terminaria campeã. A disputa por pênaltis ainda não era adotada para desempatar prorrogações, e o jogo desempate já não era mais adotado. Paralelamente, Yashin, à beira dos 40 anos e da aposentadoria, cedia de vez o gol para seu suplente Kavazashvili. O lendário goleiro foi à Copa do Mundo FIFA de 1970, mas como reserva do georgiano, não jogando nenhuma partida, no ano seguinte, despediu-se de vez do futebol. Falta de magia ou não, quando despediu-se de mundiais, a União Soviética demoraria 12 anos para voltar a disputar títulos, com o Dinamo de Moscou, o campeonato soviético.
1949, 1954, 1955, 1957, 1959 e 1963, Copa da União Soviética, 1953, 1967 e 1970, Troféu Triangular de Caracas. 1969 Seleção Soviética, medalha de ouro nos Jogos Olímpicos. 1956 Copa das Nações Europeias. 1960 Campanhas de destaque, Eurocopa. 1964 Segundo lugar Copa do Mundo FIFA. 1966 Quarto lugar, Prêmios Individuais, Goleiro do Ano da União Soviética. 1960, 1963 1966 Equipe da Copa das Nações Europeias. 1960 e 1964 Ballon d'Or. 1963 Ordem de Lenin. 1967 Ordem Olímpica de Prata. 1986 Ordem de Mérito da FIFA. 1988 Seleção da Copa do Mundo FIFA, All-Star Team FIFA. 1966 Seleção de todos os tempos da Copa do Mundo FIFA, Seleção de futebol do século XX, Time dos sonhos da Copa do Mundo FIFA, Prêmios do Jubileu da UEFA, Seleção de todos os tempos da Voro de Saucer, Bola de Ouro Dreontel, Melhor Goleiro da História IFSA-LL Time Voro de Mens Dreontel. Pós-aposentadoria e morte, Yashin se aposentou com 42 anos, em 1971, passando a treinar equipes juvenis e trabalhar como professor de educação física, além de ter participado das comissões técnicas do Dinamo e da seleção soviética. Ele também foi vice-presidente da Federação de Futebol da União Soviética. No ano de 1984, teve de amputar uma perna devido a um problema circulatório. 2 anos depois, teve um acidente vascular cerebral. Morreu em 1990, por causa de um câncer de estômago, no ano anterior à desintegração do país em que nasceu. Estilo de jogo, inspirado no goleiro búlgaro Apostol Sokolov, em excursão deste em 1949 na União Soviética, Yashin deixou de restringir a pequena área e foi um dos primeiros goleiros que passou a atuar virtualmente como um líbero. Desta forma, cortava cruzamentos altos, tomava as bolas nos pés dos atacantes e bloqueava os ângulos. Yashin também prezava pela antevisão dos lances adversários, antecipando de suas observações o movimento de defesa. Aprimorando a ideia do búlgaro, espalharia pela Europa a noção de um goleiro avançado em relação à sua área. A frieza de Yashin no gol se manteve intacta durante toda a sua carreira graças a um ritual pouco comum em que ele se submetia antes de jogos importantes. Nessas ocasiões, o goleiro sempre fumava um cigarro para acalmar os nervos e tomava uma vodka para tonificar os músculos. Estatísticas: 812 jogos na carreira, 326 jogos pelo Dinamo de Moscou no Campeonato Soviético, 78 jogos pela seleção soviética, 150 pênaltis defendidos, recorde, 270 jogos oficiais sem levar gol, recorde, 4 Copas do Mundo FIFA disputadas. 1958, 1962, 1966 e 1970, com ao todo 14 jogos em Copas do Mundo. Legado: em 1994, 4 anos após sua morte, a FIFA batizou com seu nome o prêmio dado oficialmente ao melhor goleiro de um mundial. O troféu Lev Yashin seria posteriormente renomeado para a Luva de Ouro. No mesmo ano foi escolhido para a equipe de todos os tempos da Copa do Mundo FIFA. Presente na seleção de futebol do século XX, em uma eleição realizada em 1998 pela FIFA, Yashin foi escolhido o melhor goleiro do século XX. Em 2002 foi escolhido no FIFA Dream Team da história das Copas do Mundo, mesmo que, por ironia, ele jamais tenha sido eleito o melhor goleiro de alguma edição do Mundial. 2 anos depois, em 2004, foi eleito o melhor jogador russo dos 50 anos da UEFA, nos prêmios do jubileu da entidade. A revista France Football criou o prêmio Lev Yashin em setembro de 2019, uma bola de ouro especial para o melhor goleiro da temporada no futebol europeu.